você comprou um 4x4 recente e quer sair em expedição com sua família, tem que entender que a revisão dele vai um pouco mais além do básico. Eu não estou falando só de pastilhas de freio ou até mesmo óleo de motor. Você precisa revisar algumas coisinhas a mais. Nesse vídeo você vai ver 6 itens. Assiste até o final que o último deles é muito importante para sua segurança. Bora lá, seguir esse vídeo. O primeiro item para você revisar e testar é, claro, o que dá nome ao veículo, o sistema de tração 4x4. Somente ter o 4x4 ou até mesmo um adesivo na lateral não significa que ele está funcional. Primeiro de tudo, engate o 4x4 no seu sistema. Existem inúmeros sistemas no mercado de 4x4, seja por alavanca, seja por botão seletor ou até mesmo seletor rotativo. Faça o engate com o veículo parado ou em baixíssima velocidade, conforme o seu fabricante indica no manual do seu veículo. Geralmente você vai sentir uma resposta, algum clique mecânico. Se notar que a luz do 4x4 está piscando, isso já é um problema de acoplamento. Então você vai ter ali um problema necessariamente envolvendo os acionadores do seu 4x4. Ainda assim, nesse pisca-pisca, acontece muito em veículos que ficam com o 4x4 muito tempo desligado, sem utilização. Por isso eu sempre comento aqui, se você tem um 4x4, utilize-o. Vai para a terra e mostra do que ele é capaz. Segundo ponto é você testar o 4H e o 4L da melhor forma possível. Separadamente, testando o 4H, o que você precisa fazer? Quando você engata o 4x4 do seu veículo, ele tende a ficar um pouquinho mais pesado, como eu estou fazendo agora. Acabei de engatar o 4x4. Agora, para o seu veículo, coloca no neutro e engata o 4L. O carro tem que ficar consideravelmente mais pesado. Você deve sentir, na hora dele sair, que ele realmente está levando mais força na hora de sair, né? Na hora de andar um pouquinho, beleza? Então, sua reduzida e o seu 4x4 pode ser testado assim. Alguns veículos têm outros nomes, então você precisa pesquisar legalzinho qual o tipo de seletor que você tem aí. Terceiro ponto é o bloqueio de diferencial, se o seu carro tiver isso instalado. Engate o bloqueio de diferencial do seu veículo e faça uma curva fechada. Você vai sentir mais resistência, um pouco mais do que só com o 4H e o 4L. Para você entender melhor um pouco o que é diferencial bloqueado, o que é um diferencial e toda essa parte de sistema, você pode ver no final desse vídeo um card lá que vai ter um vídeo específico falando sobre tração 4x4. E aí você fica expert nisso daí e não cai mais em perrengue. Tem gente que faz o teste do 4x4 com um carro elevado, o que é também muito bom. Só vai dar mais trabalho. Se você não sente o veículo muito bem ainda, eu aconselho você levar em um bom mecânico para fazer essa revisão. Segundo ponto, mangueiras de arrefecimento, filtros e, é claro, suspiros do seu carro. Esse bloco tem 3 itens que parecem separados, mas no fim das contas eles são únicos, exclusivamente em veículos mais 4x4. Numa situação de off-road ou até mesmo de uma viagem longa, esses itens vão sofrer muito mais do que sofreriam na cidade. Para você olhar as mangueiras de arrefecimento com o motor frio e somente com o motor frio, busca apertar cada uma dessas mangueiras de arrefecimento. Elas devem estar firmes, mas com alguma elasticidade, sem nenhuma bolha ou algum tipo de torção. Se a mangueira estiver muito mole, lá ele, com textura muito rígida, ou até mesmo meio esponjosa, ela está praticamente no fim da vida e você vai ter que trocar cada uma delas. Ponto importante aqui, se você conseguir, revise as abraçadeiras, porque geralmente é através delas que a gente identifica os primeiros vazamentos. Se elas afrouxarem muito, obviamente, a pressão do motor vai fazer com que aconteça o vazamento. Quando a gente vai falar de filtros, eu não estou dizendo apenas do filtro de ar, mas naturalmente todos os outros filtros do seu veículo, que eu já falo um pouco mais em outros vídeos do canal relacionados à manutenção. Outra coisa que o pessoal pouco revisa, mas no final das contas vai dar uma dor de cabeça um pouco futura para você, é a questão dos respiros, tanto dos diferenciais quanto do câmbio. Isso aqui é praticamente um item desconhecido por muita gente, inclusive algumas pessoas que já têm o 4x4 há um bom tempo. O que acontece dentro do diferencial é uma pressão. Essa pressão com esse ar, ele tenta se expandir. Quando ele tenta se expandir, ele vai usar o respiro para isso. Ele não apenas joga o ar para fora, ele também puxa o ar, tanto que o nome disso é um respiro. Se ele tentar sair o ar e isso não tiver um lugar para ele expandir, ele vai estourar todas as juntas, tanto do seu diferencial como do próprio câmbio. E por falar em respiro, muitas vezes um respiro mal colocado ou um respiro muito baixo engole água. Se engolir água, você vai ver no próximo item como isso pode ser ruim. Se você chegou até aqui e está gostando dessas dicas, considere se inscrever no canal e, é claro, curtir esse vídeo que vai me ajudar bastante. Então, bora pro próximo item.
Os diferenciais, principalmente em cenário off-road, trabalham com forças enormes exercidas sobre eles. Obviamente, os fluidos de diferencial têm função crítica na lubrificação dos componentes. E eles precisam ser trocados periodicamente. Não cai nessa de que troca só com 100 mil, 150 mil, beleza? A maioria dos fabricantes indicam a troca entre 40 a 60 mil quilômetros. E isso é muito natural. O que acontece às vezes é que em alguma travessia de água muito alta vai merecer, com certeza, pelo menos uma revisão de como é que está esse fluido. Geralmente, o que acontece aqui é que a maioria dos proprietários, sejam novos proprietários ou proprietários mais antigos, pouco revisam isso. E quando abrem o diferencial, tá lá, um café com leite. Exatamente isso. O óleo com a água se mistura e vira aquela poça de cor café com leite. Eu costumo fazer da seguinte maneira: com o carro frio, eu abro o bujão dos diferenciais e vejo lá dentro. Coloco às vezes o dedinho ou alguma outra coisa que não vá cair lá dentro para buscar ali a coloração desse líquido. Se ele não tiver amarelado do ponto de vista de café com leite, então tá tudo bem. Se qualquer indício de amarelamento para café com leite, eu já levanto o alerta. E aproveita para você verificar o nível desse fluido. Ele deve estar nivelado com a parte de baixo do tampão. Próximo ponto, vazamentos do motor. Aqui, o mínimo em pouco tempo vira o máximo. Aquele marejado, aquele pinguinho uma vez por dia, costuma geralmente não dar problema quando você está andando pouco. Mas quando você vai pegar uma viagem mais longa, ele com certeza vai virar um perrengue para você. Os vazamentos em veículos 4x4, especialmente de overlanding ou de trilha, nos off-roads tradicional, têm um agravante um pouco mais sério. Os veículos, nesse caso, trabalham em ângulos muito mais acentuados do que na própria cidade, durante muito tempo. Isso faz com que os fluidos acabem se movendo para regiões onde não tinha nada, estava seco. Uma vedação que parece segura em um ambiente plano, numa inclinação de 30 a 40 graus, dependendo de onde você vai, ela pode aparecer. Um ponto bom para você fazer essa inspeção é levar para um bom profissional que vai fazer uma lavagem não do motor, mas de algumas partes mais críticas onde costumam ter um vazamento. Então você roda ali por uma semana ou alguns dias e veja se começou a marejar. Marejamento é um sinal imediato de que algo já está errado. Eu não estou falando para lavar o motor, estou falando para lavar a parte de baixo, especialmente a parte dos diferenciais, a parte da tração, a parte do câmbio e a parte de baixo desse motor, onde costuma existir maiores vazamentos. Onde você pode identificar os vazamentos também, geralmente são em tampas de válvula ou na parte traseira do motor. Põe a mão lá, meleca a mão mesmo e vê se está saindo muito sujo. Próximo ponto é suspensão e direção. E você pode imaginar que isso é algo tradicional de se olhar em qualquer veículo, mas não. Num 4x4, num overland e no veículo de expedição, isso precisa sempre estar muito bem alinhado, muito bem analisado. Porque numa situação de off-road, a suspensão não é conforto, ela é controle. Isso vai determinar a sua linha, se você vai continuar onde você quer ou se você vai desviar por um caminho quase sem volta. Nesse caso, não tem muito o que brincar. Vai num centro automotivo de sua confiança e peça para fazer a inspeção completa de todos os componentes da suspensão, beleza? Não brinca com isso não. Isso daí eu particularmente não faço em casa, eu levo para profissionais do ramo. Mas é óbvio que na sua casa você pode identificar alguns pontos, especialmente homocinéticas ou bieletas, onde você escuta os estralos mais comuns, ou até mesmo olhando a parte dos amortecedores, se eles estão vazando. Amortecedor não fica sujo de óleo, se ficar sujo de óleo, o seu amortecedor está vazando, e aí meu amigo, só trocando o par ou os 4 de uma vez. Um ponto específico para os 4x4 que você não pode deixar de revisar são os semi-eixos. Eles sofrem muito, especialmente em condições off-road. E por último, e não menos importante, o que pode parecer bobagem e na verdade vai fazer todo sentido na hora que você precisar. O seu kit de recuperação. Você revisou todo o seu veículo, ele está preparado, ele está capaz, está redondinho. Nada tira a probabilidade de você precisar do seu kit de recuperação. O que eu faço? Geralmente antes das viagens eu coloco tudo em cima da mesa. Eu olho todos os itens um a um, desde o estado geral desses itens até mesmo onde eles estão dispostos dentro do veículo. Manilha que não trava ou não rosqueia não serve mais. Fita de reboque, comida ou com algum nozinho já não serve mais. Eu olho também coisas que estão muito enferrujadas. No meu caso eu tenho um high lift. Esse high lift sempre está muito bem tratado. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu citei sobre todos os itens que eu uso ali, não apenas de recuperação, mas no sentido geral de quando a gente vai fazer uma expedição. Você pode clicar nesse link aqui que vai te levar direto para esse vídeo. Mas ó, não esquece de continuar aqui porque eu tenho um recado para te dar. Aguarde, por favor.
Se você ainda não sabe, eu criei um grupo exclusivo de membro do canal, onde existem 2 níveis, apoiador e membro distinto. Como apoiador, você vai ter prioridade nas respostas e comentários, poder participar das produções dos vídeos, oferecendo ideias ou dando algumas dicas, principalmente nos top 5, e é claro, o seu nome vai estar nos créditos finais de cada um dos vídeos. E como membro distinto, além de todos os benefícios anteriores, você vai estar sujeito a descontos especiais em todos os nossos passeios e expedições que vão começar a acontecer. A gente vai ter também para esse grupo um grupo de WhatsApp especificamente feito para vocês de equipamentos e peças, com super ofertas. Além de um adesivo exclusivo do Outros Quintais de membro distinto, para você equipar sua viatura. Então não se esquece, corre lá e vira membro do canal porque vai ajudar a gente bastante. Espero que esse vídeo tenha te trazido muito conhecimento e, é claro, uma coisa imprescindível que é vontade de viajar mais. Então, como eu sempre falo, o mundo é muito grande para ficar parado. Então, bora conhecer outros quintais. Essa galera aqui, ó, já vai economizar uma grana no nosso grupo de equipamentos. Imagina, 5% de desconto nas expedições. Bacana. Se eu fosse você, eu virava membro, hein? Vai lá. Clica aqui, ó. Vira membro do canal. É isso aí.